E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Oswaldo Santana. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do funcionamento, da dinâmica dos fundos imobiliários de tijolo. Essa é uma classe de investimento que é bem ampla no mercado, existem muitas opções para você investir. E caso você esteja iniciando nesse tipo de investimento, que são os fundos imobiliários, eu até recomendo que você comece a investir pelos fundos de tijolo, porque eles são mais simples de entender a dinâmica, são mais simples de analisar também e de estudar as opções. E nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco sobre o funcionamento, vou mostrar aqui dois exemplos práticos para você entender como que você pode ganhar dinheiro com os fundos imobiliários de tijolo que existem no mercado de FIIs. Os fundos de tijolo eles representam ali a maioria dos FIIs que existem no mercado. A gente tem os fundos de tijolo, tem os fundos de papel que investem em dívidas imobiliárias e também tem os fundos que investem em outros fundos, que são chamados os FOFs. Eles são investimentos, fundos que investem em outras cotas de FIIs. Mas os fundos de tijolo eles são os mais simples, os mais básicos, e eu vou te mostrar aqui como que funciona nesse vídeo. Dentro dos fundos de tijolo existem algumas classificações, alguns tipos que são separados por segmento. Mas basicamente o funcionamento de todos eles são bem parecidos. Os fundos de tijolo, o principal objetivo deles é você ter imóveis físicos e gerar renda através desses imóveis. E a gente consegue fazer isso de duas formas. Ou você gera rendimento, gera receita alugando esses imóveis, ou você vende os imóveis por um preço maior do que você comprou e gera receita ali também com essa operação. Então os fundos de tijolo eles são mais simples de entender, porque é como se fosse um imóvel, uma casa, por exemplo, que você vai comprar ali o terreno, vai construir a casa e vai colocar para alugar, por exemplo. Ou você já vai comprar uma casa pronta e vai ali dar uma reformada nela e vai colocar para alugar e vai gerar um aluguel todo mês para você. Os fundos de tijolo eles têm esse mesmo funcionamento. Os fundos eles possuem os imóveis físicos, diferentes tipos de segmento, que eu vou dar aqui alguns exemplos para você, e eles colocam esses imóveis para alugar, para diferentes inquilinos, dependendo do segmento, e ele vai gerar receita com isso. Dentro dos fundos imobiliários, a gente tem algumas separações, Os principais deles são os galpões logísticos, que existem para abrigar ali empresas de e-commerce, empresas que precisam de um estoque, Então, os grandes galpões têm fundos que investem nesse tipo de imóvel, então você pode fazer parte disso. Pode fazer parte também de lajes corporativas, Existe esse segmento dentro dos FIIs de tijolo. As lajes corporativas são aqueles edifícios que existem com várias salas, vários andares. O fundo ele pode ser dono do edifício inteiro, como existe em alguns casos, ou pode ser também dono de alguma parte de um edifício. Tem ali pelo menos um andar, 2 andares, dependendo da situação. Mas as lajes corporativas são usadas pelas empresas ali, geralmente para fazer os escritórios, a base da empresa. Um outro tipo muito famoso também dentro dos FIIs de tijolo são os shopping centers. Existem nas capitais, nos centros comerciais, existem os shoppings e geralmente o fundo ele tem uma participação dentro desse imóvel. Então o shopping center ele gera várias receitas, tem ali o estacionamento, tem a receita com marketing, toda a mídia social, toda a mídia que existe ao entorno do shopping, tem o aluguel das lojas, que é uma fonte de receita, e também tem ali alguns eventos esporádicos, digamos assim, no shopping center. Então essa também é uma classe muito conhecida dentro dos fundos imobiliários de tijolo. Além desses três que eu citei anteriormente, que são os mais conhecidos, que têm mais opções dentro do mercado, existem também fundos que investem em prédios educacionais, que alugam para universidades, alugam para escolas específicas desse segmento, fundos que investem em hospitais, em hotéis, tem também agências bancárias, mas bem básico, o funcionamento de um fundo de tijolo é gerar renda através do imóvel físico. E é muito simples de você compreender essa dinâmica, porque o fundo vai ter ali o imóvel, vai colocar para alugar e vai gerar renda mensal com aquilo ali. E eu gostaria de trazer aqui para vocês dois exemplos práticos para mostrar aqui melhor como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso. Porque se a gente compra cotas desse fundo, a gente também tem esse recebimento, dependendo ali de acordo com a quantidade de cotas que a gente tem, a gente ganha um percentual, a maior parte ali que o fundo distribui para os cotistas desses rendimentos
que ele tem com os imóveis. Então, o primeiro deles é o imóvel, é o fundo imobiliário, né, da Bresco, que é um fundo de logística. Ele só investe em galpões logísticos, né? E como a gente pode ver aqui no relatório gerencial, né, de junho, o Bresco Logística ele possui 11 propriedades, ou seja, são 11 imóveis de galpões logísticos, né, localizado ali em algumas regiões do Brasil. São 11 propriedades do fundo que ele aluga para os inquilinos. Então ele gera receita com esse aluguel, né, para os inquilinos. E com essa receita ele distribui, né, ali a maioria dessa receita para os seus cotistas. Então, caso você seja o cotista desse fundo, né, não é nenhuma recomendação, aqui é só um exemplo. Caso você seja cotista desse fundo, você vai receber ali os rendimentos que ele distribuir. Então, se a gente descer aqui um pouco no relatório, a gente tem aqui toda a receita, né, toda a demonstração do resultado. Então, a gente pode ver aqui, ó, receita imobiliária. Em junho de 2022, ele teve aqui 11 milhões, né, quase 12 milhões de receita. Esses 12 milhões são de aluguel que ele recebe dos inquilinos. E ali ele vai descrever toda a parte de custo, de receita que ele tem, né, de despesa. E logo aqui abaixo um pouquinho ele vai demonstrar aqui quanto que ele vai pagar, quanto que ele vai distribuir para os seus cotistas. Tem a parte aqui de despesa também, que o fundo tem despesa, né, ele tira essa parte dessa receita que ele recebe, e ali o que é o lucro do fundo, ele distribui para os seus cotistas. Beleza, pessoal? Então, descendo aqui um pouco, tem aqui alguns gráficos, né, de rendimento, algumas informações. Tem aqui o portfólio, né, do fundo. Como a gente pode ver aqui na tela, tem aqui alguns estados, né, do país. E descendo mais um pouco, ele mostra a carteira de cliente. Então, o fundo ele tem galpões logísticos e ele aluga esses galpões para alguns inquilinos, né? Como a gente pode ver aqui, ó, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Mercado Livre, Natura, BRF, tem o Carrefour, o Whirlpool também. Então, são inquilinos que são fortes, né? São marcas conhecidas e que alugam esses galpões para montar ali, né, as suas operações para fazer a empresa rodar. Então, todo esse ecossistema, né, que a empresa precisa, ela tem que ter ali um galpão para ter as suas operações. E aí é que entra os fundos imobiliários, né, desse segmento de galpões logísticos, e a gente pode fazer parte disso, né? A gente compra cota, né, na bolsa de valores do fundo que a gente quer e vai receber esses rendimentos ali de acordo com a gestão, né, que o fundo faz, conforme a receita que vai gerando. Então, essa é uma forma muito interessante da gente gerar renda, né, mensal. Os fundos eles têm ali a obrigação de distribuir por semestre, mas eles distribuem geralmente por mês. Então é uma boa forma de gerar renda, né, passiva para a nossa carteira e aumentar cada vez mais o nosso patrimônio. Beleza, pessoal? Então, outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é um fato relevante, né, do HGRU. O HGRU é um fundo ali de varejo, né, ele tem alguns imóveis educacionais e também tem imóveis que ele aluga para mercados grandes, né, aqueles atacadão, né, que tem o mercado mais amplo, né, que geralmente requer mais espaço nessas lojas maiores. Então ele tem alguns imóveis e ele emitiu um fato relevante. O fundo está passando por um processo de desinvestimento, né? O que isso significa? Ele está vendendo alguns imóveis que ele possui. Isso não é ruim, está dentro da estratégia do fundo. Ele vem, né, ao longo desse ano, vem nos relatórios gerenciais, ele vem comunicando sobre essas operações. Em janeiro desse ano, ele comunicou, né, que começaria essa fase de desinvestimento e agora ele está conseguindo vender os imóveis que ele tinha adquirido em 2020. Então ele comunica, né, que ele vendeu um imóvel em São José dos Campos, que ele tinha comprado da loja Pernambucanas, né, ele comprou mais de 60 imóveis dessas lojas e ele conseguiu vender esse imóvel um valor acima daquilo que ele pagou. Então, como a gente pode ver aqui, ó, a alienação do imóvel se dará pelo preço total de 13 milhões. Então ele vendeu esse imóvel por 13 milhões. E ele pagou, como ele informa aqui, ó, o imóvel foi adquirido em 6 de novembro de 2020 e ele pagou ali, né, se você contar todos os custos de transação, de benfeitorias, tudo que o fundo gastou dentro desse imóvel, ele gastou 9 milhões 275 mil mais ou menos ali. Então ele teve um lucro, né, nessa venda, ele comprou por 9 milhões e pouquinho e vendeu por 13 milhões. E se a gente ler um pouco aqui abaixo, ó, com isso a transação gerou um lucro em regime de caixa de 3 milhões e 700 e pouco,
ou seja, é justamente a diferença ali do que ele comprou, né, pelo que ele vendeu. E que é equivalente ali a aproximadamente 20 centavos por cota. Ou seja, esses 20 centavos por cota ele vai distribuir para os seus cotistas em algum momento. Porque ele comprou um imóvel, vendeu por um valor acima, então esse lucro ele vai distribuir ali 95% para os cotistas. Então essa também é uma forma de gerar valor para os cotistas, né, da gente ganhar dinheiro. Caso você seja cotista, né, do HGRU, em algum momento ali ele vai distribuir esses 20 centavos, porque ele não pode ficar ali muito tempo com esse dinheiro, porque por semestre ele precisa distribuir, né, todo o lucro auferido ali do período. E com esses dois exemplos, né, eu mostrei aqui para vocês como que a gente pode ganhar, né, dinheiro investindo, né, nessa classe de ativos. Mostrei aqui o fundo alugando um imóvel, né, os imóveis que ele possui, que foi ali o da Bresco, e também a gente pode ganhar quando o fundo vende os imóveis, né, essa diferença de preço ele vai distribuir. Então é muito interessante essa classe de investimento, né, dentro dos fundos imobiliários. É uma classe, né, mais simples de você analisar e ver a qualidade do fundo, isso é muito importante. Né? Como são imóveis físicos, fica bem mais simples, né, de você ter essas informações. E se você estiver começando, né, é uma boa porta de entrada aí nos fundos imobiliários. Beleza, pessoal? Antes de terminar esse vídeo, né, me deixa aqui nos comentários se você investe em algum desses fundos, o que você acha, né? O que você acha da qualidade desses ativos. E não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, né, se te ajudou em algum momento, e a compartilhar também o nosso conteúdo. Fico muito agradecido com a ajuda de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até a próxima. Um grande abraço.